Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 15 horas. Esse programa tem oferecimento da ONOLED. A ONOLED ilumina o nosso estúdio. Se você quiser ver os produtos da ONOLED, vai lá no site deles, onoled.com.br. Tem tudo de iluminação para sua residência e para sua indústria também. Hoje recebemos um sanduichinho maravilhoso da Márcia's Catering. Sanduichinho, cateringzinho, frutinha muito geladinha, uma delícia. Obrigado, Márcia. Valeu. Visita o site da Márcia lá, marciascatering.com.br, e abastece seu avião com lanche, com comida de primeiro mundo. O que você precisar, a Márcia vai te fornecer. Também veio aqui o Ruizão, acabou de chegar aqui e trouxe pra gente acompanhar o sanduichinho a cerveja Ferme, maravilhosa. Quem quiser saber mais da cerveja, procura o Rui lá no Facebook, Rui Fleming com 2 M's. E é isso aí, pessoal. Hoje nós temos um convidado especial. No dia 26 de outubro de 2018, a Embraer comemorou 50 anos do primeiro voo do seu mais arrojado projeto, o Bandeirante. E quem está aqui para falar um pouco disso e da vida dele é o seu cofundador, o engenheiro Osiris Silva. Muito prazer em recebê-lo. Muito obrigado, agradeço muito. Prazer todo nosso. Senhor Osiris, eu gostaria de começar nossa conversa, o nosso bate-papo de Porta de Hangar, falando um pouco do passado do senhor, porque as pessoas só veem o senhor é um homem de futuro e as pessoas acabam não sabendo o que o senhor fez no ano passado. Vamos voltar para a década de 40. O senhor serviu na aeronáutica e entrou lá em 48. Portanto, há 70 anos. Se formou aviador em 51, antes mesmo da própria criação da AFA, né, que foi em 1960. Acredito que, além da sua família, a Força Aérea construiu o seu alicerce como profissional, né, e transformou o senhor nesse homem íntegro que o senhor é. A pergunta é, como era a formação de um piloto militar na Força Aérea naquele tempo, e que tipos de aviões o senhor voou na Força Aérea daquele tempo? Bem, nós começamos a voar depois de um ano de curso. O curso tinha 4 anos. E no primeiro ano foi mais conhecimentos não elementares, simplesmente aviação. Foi curso de expandir a cultura. Nós tínhamos excelentes professores lá no Rio de Janeiro, que era na Escola de Aeronáutica. A AFA não tinha sido criada ainda, mas nós tivemos um belo curso de preparação mental, de cultura. Foi uma culturação com o mundo de um modo geral. Muito pouco sobre aviação no primeiro ano. No segundo ano, nós começamos a voar. O primeiro avião que nós voamos foi o Fairchild PT-19. Tinha alguns desses aviões que tinham sido montados na fábrica do Galeão, lá no Rio de Janeiro, e tinha ainda alguns oriundos dos Estados Unidos, importados. E eu comecei a voar em 1949 com esses aviões. No terceiro ano, eu passei para o Harvard, o T-6, North America T-6, que era um avião já mais potente, com 600 cavalos de força, um avião muito ágil, e aí fizemos muita acrobacia. E foi muito bom para mim em particular, porque eu tive como professor, como instrutor, né, a partir do segundo ano, o tenente Domenech, que foi um dos fundadores da EDA, né? Esquadrão de Defesa de Demonstração Aérea. E tinha também o César Souza, que era um outro companheiro dele. E eu tinha junto comigo, que tinha se formado como oficial aviador, aliás, estava na escola de formação comigo também de Bauru, Benedito César, um amigo de infância. E o Benedito César também foi aluno do Domenech. E nós fazíamos acrobacia de grupo. Não era previsto no curso, não. Mas o Domenech era tarado por demonstração aérea, fazer
fazer manobras de modo geral. E ele, pouco a pouco, foi nos levando a fazer também acrobacia. Eu fiz bastante acrobacia, foi em formação. Nós fazíamos túnel lento, fazíamos o looping e assim por diante. Quer dizer, foi um belo treinamento. Agora, no terceiro ano, já nos últimos 6 meses antes de formar, nós entramos para voo por instrumento. Em voo por instrumento, voamos bastante também no T-6. A gente cobria a visão, né? E usando só os instrumentos de voo, nós aprendemos bastante sobre voo por instrumento. Eu sei que eu saí bem treinado da Força Aérea, né? E aí chegou no final da Força Aérea, da graduação, eu tive uma boa graduação e tive o direito de escolher aonde eu queria servir. E aí eu escolhi, convencido por um capitão que servia em Belém, que eu devia ir para Belém. Eu fiquei fascinado com a ideia, porque indo para Belém ia voar o Catalina. E o Catalina, um avião que nós tínhamos 16 Catalinas lá em Belém. E a gente voava muito num negócio que nós criamos lá, chamado Correio da Fronteira. O ministro da Aeronáutica da época era o Eduardo Gomes. Ele achava que Belém era um desterro, né? E até estranhou que eu e mais 10 colegas decidimos ir para Belém, convencido pelo Flávio Gomes de Oliveira, que era o capitão lá do 2º Grupo de Aviação. E aí nós partimos para voar o Catalina, tanto o hidro como o anfíbio, né? E aí eu voei bastante, eu voei umas 3.000 horas de Catalina. O senhor voou no Correio Aeronacional? Depois, quando deu certo esse Correio Aéreo da Fronteira, devido ao nosso empenho e tudo isso, o Eduardo Gomes, que era fã incondicional do Correio Aéreo, né? Que era o ministro da Aeronáutica, né? Ele ficou espantado com o trabalho que nós tínhamos feito na Amazônia e aí nos transferiu para o Correio Aéreo Nacional. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro, no Correio Aéreo Nacional, voei o DC-3, voei o C-82, o Versailles, aquele cargueiro grande, né? E aí, quando eu estava lá já há algum tempo, o brigadeiro Faria Lima, que ele gostava muito de mim realmente, me transferiu para Cumbica, para nós começarmos um esquadrão de busca e salvamento. Aí eu participei do processo de organização do Serviço de Busca e Salvamento da FAB, de fazer relatórios, essa coisa toda, padronizar tudo isso. E foi aí nesse momento que, um dia de madrugada, eu fui acordado lá no Bazar do Galeão, onde era a sede do Correio Aéreo, por um major pedindo que eu fizesse um voo de recheque para ele. E aí eu fiz o voo de recheque, mas tinha que ser às 3 horas da manhã, porque ele era aluno do ITA. E eu sonhava em ser engenheiro aeronáutico e não conhecia muito o ITA. Durante o voo, ele me contou muitas coisas pelo ITA, me perguntou em que ponto eu estava na aeronáutica e falou, olha, saiu uma portaria do ministro agora dizendo que quem preenche essas condições que você já tem, você pode pleitear para fazer um concurso para o ITA. E aí eu comecei aquele sonho que eu tinha lá em Bauru, que nós deveríamos fabricar avião no Brasil, tudo isso. Aquele sonho acordou bastante. E aí foi que eu comecei a estudar e me inscrevi. Estudei um bocado, minha mulher ficou entusiasmada porque ela realmente não gostava daquelas viagens que eu fazia, 10, 15 dias fora de casa. Mas aí, realmente, eu não sei nem como eu consegui competir com jovens lá no ITA, que tem um concurso muito difícil, né? Eu fui aprovado. Em que ano? Em 1958. Logo depois que o senhor saiu do CAN, o senhor voou no CAN de 52 a 58, foi isso? 6 anos. 58. Entendi. Aí em 58 eu fiz o curso, me graduei em 62. Em 1962, Brigadeiro Montenegro, que era o diretor-geral do CTA, antigamente, que continha o ITA,
me convidou para ficar no CTA, no Departamento de Aeronaves. Aí foi com um entusiasmo enorme que eu descobri que eu estava com a qualificação certa era engenheiro aeronáutico, era piloto e, por outro lado, estava no local certo, que era o CTA, né? Uma instituição de pesquisa da FAB. E foi aí, então, que eu comecei a reunir um grupo pequeno de começar a pensar em fabricar um avião. E aí começamos a estudar a história da fabricação de aviões no Brasil. Por que não tinha seguido as pegadas do Santos Dumont, que o Brasil tinha se desligado disso, os americanos ocuparam o mercado mundial. E foi aí que ocorreu a ideia que nós deveríamos fazer um avião que não morresse nas mãos dos concorrentes internacionais, porque todos aqueles fabricantes de aviões, de Santos Dumont até a Embraer, eles faziam aviões similares aos americanos. E, evidentemente, no poder de concorrência, eles eram derrotados, né? Uhum. Então, para evitarmos a derrota, escolhemos um avião diferente. E foi aí que surgiu a ideia da aviação regional. Criamos uma aviação regional. Eu era amigo do diretor do DAC, Brigadeiro Deoclésio, e propus a ele criar estímulos para a aviação regional. E foi aí que nós saímos com Bandeirante como proposta, e isso ensejou a interessar o Ministério da Aeronáutica de criar a Embraer. Então, criando a Embraer, o ministro da Aeronáutica me colocou como presidente, e eu comecei a trabalhar como presidente da Embraer no dia 2 de janeiro de 1970. Muito bom. Quer dizer, o cavalo branco passou e o senhor sentou nele e aproveitou essa deixa, né? Mas tudo isso foi muito pensado, viu? Não foi de repente, não. Eu tinha uma pergunta para fazer para o senhor, mas o senhor até praticamente respondeu como começou a Embraer de fato. Pois é, a Embraer surgiu dessa ideia, né? Uhum. De fabricar aviões de aviação regional. E por um fato muito claro, né? No começo de 1960, começaram a entrar serviços jatos. E os jatos, evidentemente com mais velocidade, exigindo uma infraestrutura melhor, eles não usavam os pequenos aeroportos. Então, aqui no Brasil, em particular, nós tínhamos, em 1957, nós tínhamos cerca de 400 cidades atendidas pelo transporte aéreo usando o velho DC-3 da Segunda Guerra Mundial. E aí, como os DC-3 foram acabando, havia uma discussão muito grande no Brasil qual seria o avião substituto do DC-3, e eu estava convencido que seriam vários aviões, não seriam só, né? Eu falei, um naco desse mercado nós podemos pegar. E aí, realmente, nós começamos o projeto. Tive sorte, tive o diretor do parque do CTA, lá em São José dos Campos, o brigadeiro Paulo Vitor. O brigadeiro Paulo Vitor apoiou enormemente o desenvolvimento do avião. E ocorreu que no dia 22 de outubro de 1968, o protótipo voou. Primeiro voo. Completou agora 50 anos. Estava lá na Embraer, emocionante. Lá de 50 anos. Aí nós começamos a falar com o Ministério da Aeronáutica, se o Ministério da Aeronáutica topava fazer um avião, uma empresa, começando mais ou menos como a Petrobras. Porque o capital privado, nós insistimos muito com o capital privado para levantar recursos, para a gente fazer uma fábrica de aviões. Você pode imaginar que naquela época, nós estávamos em 1969, fazia já 6 meses que o nosso avião tinha voado, nós não tínhamos avançado. Aí propusemos para o presidente, tivemos a chance de encontrar o presidente pessoalmente, né? Fizemos uma espécie de lavagem cerebral na cabeça do presidente. Quem era na época, Costa Silva? Costa Silva. Ele era absolutamente contrário a criar uma companhia estatal para fazer avião. Ele dizia, não, fazer avião é para o setor privado, nós podemos ajudar quando puder, mas não, nós não vamos criar.
Mas aí, depois da lavagem cerebral, ele começou a mudar de ideia. Nós prometemos a ele a Embraer de hoje, né? Não tínhamos nem base para fazer isso. E que chegou, né, a Embraer de hoje. Prometemos a ele. Ele falou, mas vocês acham que vocês podem exportar? Eu falei, ministro, aliás, presidente, não pode as empresas brasileiras terem medo de enfrentar o mercado mundial. O Brasil está cheio de empresas estrangeiras aqui. E por que não pode ter uma empresa estrangeira lá? Aí o presidente, faz sentido. Falei, nós temos que entrar no mercado exterior. O Brasil é pequeno no mercado exterior, nós temos que entrar nesse mercado exterior. E o presidente, então, se convenceu. Eu tive um apoio muito grande do Ministério de Indústria e Comércio. Tive um apoio também bastante grande do Ministério do Planejamento. E tinha o próprio ministro da Aeronáutica acabou se convencendo, o ministro Márcio de Souza Mello. E foi aí que, em 19 de agosto de 1969, foi emitida a lei que criou a Embraer. E depois dos procedimentos burocráticos, nós começamos a trabalhar no dia 2 de janeiro de 1970. Aí, nos primeiros meses de vida da Embraer, evidentemente eu tinha uma intenção muito grande de vender o avião. E tinha que vender o avião, porque uma empresa tem que ter um produto e vender, né? Sim, claro. Nós não tínhamos nem o produto, não tinha capacidade de venda. Mas aí fomos ao Ministério da Aeronáutica. O Ministério da Aeronáutica estava usando ainda o BIT 45, e esse BIT já estava com o título de Mata 7, né? Ele criou o hábito de perder asas em voo, né? E aí, não é um bom hábito. Aí eu propus que, em vez de comprar o avião nos Estados Unidos, que era a ideia do Estado-Maior, eu falei com o ministro intensamente, falei, compra um Bandeirante. Ele falou, mas nós não podemos esperar, porque naquela época não tinha aviação do Exército, nem aviação naval, e a FAB era que apoiava as duas outras armas no sistema de ligação. Mas aí o Estado-Maior escolheu o King Air, e foi aí que novamente nós pressionamos o ministro, e o ministro decidiu não comprar o King Air, e comprou 80 Bandeirantes. Que beleza, hein? E ainda o Estado-Maior ainda nos ajudou mais ainda, porque pagou 30% do valor total do contrato na hora da assinatura, no dia 29 de maio de 1970. E isso nos deu capital de giro, e nós lançamos os aviões, entregamos tudo certinho. Posteriormente, a FAB queria comprar o Mirage. O Mirage foi escolhido como o primeiro avião de combate supersônico para a FAB. E novamente nós apresentamos ao ministro uma ideia de nós fabricarmos o jato Chavante, né? Sob licença da companhia que a FAB escolhesse. E a FAB escolheu Ermac, né, na Itália. E aí nós novamente convencemos o Estado-Maior que o contrato devia ser da Embraer com a Ermac, e não do Estado-Maior, para nos dar uma capacidade grande de assistência técnica para fazer as linhas de produção. E, paralelamente, o Ministério da Agricultura pediu um avião para a agricultura, né, um fumigador. Ipanema. Aí fizemos o Ipanema em 1 ano e meio de projeto, foi um recorde. Que até hoje está sendo fabricado. Agora, Osiris, me diz uma coisa, por que vocês optaram para o Bandeirantes não ser um avião pressurizado, enquanto que o King Air era pressurizado, e isso barateou o avião? Por que vocês fizeram essa opção? Bom, tinha um problema de tecnologia, né? Você pode imaginar, nós nunca tínhamos fabricado um avião, senão aquele protótipo que nós fizemos. E nós sabíamos que, no caso de uma companhia aérea, os requisitos para transporte aéreo são muito mais fortes do que o projeto militar que nós tínhamos. Então, qual é a ideia de ir para o exterior? Nós precisávamos de um avião barato. Porque se a gente entrasse diretamente na competição do King Air, a BIT acabava conosco.
Então nós fizemos um avião que podia competir com o King Air, Maior? maior, dava mais retorno, com mais passageiros, mas tinha o efeito de não ter pressurização. Aí o que nos salvou foi o espírito racional dos americanos. Os americanos tinham perdido o transporte aéreo em 2.400 cidades. E foi aí que eles descobriram que o Bandeirante podia suprir o voo para cidades menores, com infraestrutura menos preparada. Então, um americano me falou, não importa, seu avião é quente, é barulhento, não é pressurizado, mas ele me leva onde eu quero. Porque sem o Bandeirante eu tenho que... É um Jeep. Eu tenho que andar 100 quilômetros de automóvel para ir para cidades distantes. Esse pragmatismo americano ajudou muito. E aí nós dominamos esse mercado. Daí então foi um salto para a Europa. Na Europa nós começamos com a Inglaterra. Tinha um lord do parlamento americano, aliás, parlamento inglês, que era piloto, se apaixonou também pelo nosso projeto. E ele nos ajudou na certificação europeia. Fizemos a certificação europeia e saltamos para a Austrália, para aqueles países todos do Império Britânico, e posteriormente pegamos o Japão. A China, naquela época, não tinha grande significado, mas... E aí foi espalhando. Na África, por exemplo, a África do Sul comprou muito Bandeirante, assim por diante. E aí começou o ruído de fazer um pressurizado, né? Foi aí que nós reagimos em relação à demanda do mercado e fizemos o Brasília pressurizado. Sucesso de vendas também. Mas sabe que foi uma coisa gozada, né? Nós sabemos, quando começamos a pensar no Brasília, nós fizemos uma reunião dos 40 operadores, maiores operadores que nós tínhamos do Bandeirante no mundo inteiro, para tentar tirar a opinião que avião sucederia o Bandeirante. Velocidade, nível de pressurização, capacidade de assentos e tudo isso. Olha, foi um negócio gozadíssimo, né? Nós que fazíamos como votos, ou pensávamos, né, que todos os operadores de aviões sabem qual é o avião do futuro. Não sabiam, não. Não sabiam? Não sabiam. Continuaram com Bandeirantes, funcionando Bandeirantes. Foi uma bagunça, porque nós não tivemos nenhum resultado. Aí, quando eles foram embora no dia seguinte, eu chamei minha equipe e falei, olha, vamos fazer esse avião 30 lugares, pressurizados até 6 polegadas por centímetro quadrado, né? E que possa ser um avião até 400 km por hora, coisa dessa. E aí mandamos brasa e fizemos. E aí foi uma surpresa até para o mundo, porque no dia 30 de junho de 1983, nós convidamos todos os 40 caras para ver o Brasília. Adoraram o avião. Aplausos para o senhor Osiris, voltando um pouquinho. O Bandeirantes foi um avião muito usado aqui, principalmente no Brasil. Ainda hoje. Ainda hoje. Um excelente produto. Mas o senhor não acha que teve uma certa época que o pessoal abusou da boa vontade do Bandeirantes? Colocou sobrepeso, bastante gente no avião, e esses aviões acabaram caindo por uma boa quantidade e ficou, de certa forma, com um nome pouco manchado? O que o senhor me diz disso? Nós não perdemos muito avião, não. Não? Não. Se afetou, nós não sentimos. Porque realmente foram acidentes que ficaram caracterizados que não havia problema operacional. Exatamente. Do avião não havia problema nenhum. Foi abuso de excesso de peso, essas coisas, né? Não, mas não afetou. Tanto nem nos Estados Unidos, até os Estados Unidos ainda hoje tem Bandeirante voando. Sim. E o grande mérito desse avião é que a Embraer continua fornecendo peça de reposição para ele. Eu mesmo voei no Bandeirantes, fotografando para a Embraer, o Bandeirantes do Carlos E, do PT, Eco Delta Oscar. O número do Bandeirantes do E, qual que é, Laerte? É bem antigo, né? É o 25, se eu não me engano. É o Bandeirante mais voado que tem no Brasil. Mais voado do Brasil. É o número 25. Eu acho que é o número 25, se eu não me engano. Nós fizemos até o 498.
Eu fiz uma força enorme para perder mais 2 para chegar nos 500, mas não consegui. Recentemente fez um documentário, assisti um documentário, o Tucano 35, ele produzido pelo jornalista João Carlos Morales, os fotógrafos Beto Maiorino e Vitor Bilbao, que eles contam a trajetória do Tucano nesses 30 anos de Força Aérea. Como é que foi o projeto Tucano? Como é que o senhor conseguiu, como é que começou esse projeto? Por que aconteceu isso? Bom, o T-27 foi... Nós tínhamos lançado o Brasília, né, em 1983, e aí começamos a fazer o trabalho de preparação do avião para produção e tudo isso. E casualmente, andando pelo Estado-Maior da Aeronáutica, eu passei numa porta, ela se abriu e saiu por coincidência um colega meu de turma, que era assessor de logística do chefe do Estado-Maior. E mostrou uma carta para mim, uma carta dizendo que a Cessna ia só garantir peças de reposição para o T-37, que tinha na academia, né? Academia. Era o jato deles. Aí eu falei, mas peraí, rapaz, ele era meu colega de turma, né? Ele era coronel na época, né? Aí falei, deixa que nós vamos fazer um avião para vocês. Aí ele falou um palavrão, né? Pode falar, Zé. Ele falou, vá merda. Vocês não sabem fazer avião de treinamento. Falou com o chefe de Estado-Maior, mas dizendo que a gente não sabia fazer o avião de treinamento, né? E realmente o Estado-Maior não aprovou o projeto. Mas aí eu arranjei um empréstimo na FINEP, e falei para o meu pessoal, vamos fazer um avião de treinamento. Aí eu me lembrei de tudo a respeito do T6, né? Do Harvard, que eu tive instrução na Escola de Aeronáutica. E aí, já com o olho de engenheiro aeronáutico, eu comecei a elencar os defeitos do T-6. O T-6 é um avião que o Fábio gostava muito dele, mas os olhos do engenheiro aeronáutico via defeitos no avião, né? Aí eu me reuni muito com a equipe técnica e comecei a explicar para eles como que a gente podia fazer, fomos configurando o avião. E aí nós demos uma avançada muito grande no avião. Consertamos o sistema de evitar o torque da hélice na decolagem, porque o avião tinha que ter muita potência, uma relação de potência-peso bastante alta. E começamos a trabalhar nisso, fizemos um desvio do motor para que pudesse compensar esse torque na decolagem. Quando o senhor diz o desvio do motor, vocês torceram o motor um pouquinho? Não. Eu digo só o eixo. O eixo. Só o eixo. É o eixo, é isso que eu quis dizer. É claro, porque o motor nós não podemos mexer. O motor Claro. era da Pratt Whitney, nós usamos o mesmo motor do Bandeirante, né? Outra coisa que nós fizemos também, tivemos a ideia de, no avião turbo-hélice, sempre era necessário uma manete de potência e uma manete de hélice, sempre necessário. Então nós decidimos fazer com uma manete só, fazer um jogo entre o passo da hélice e a manete, para evitar a manete de hélice. Automático, o passo exatamente. mudava sozinho. E aí eu falei com o presidente da Pratt Whitney, que fabricava o avião, ele veio aqui ao Brasil, eu propus a ele fazer o motor com uma manete só. Aí ele disse, não pode fazer, não é possível. Aí eu falei, não é possível? Ele falou, não. Então deixa que nós fazemos. Ele, não põe a mão no avião, no motor. Então a gente faz. Não põe a mão no motor. Aí eu falei, bom, se vocês não fizeram, nós vamos fazer. Nós vamos processar vocês. Eu falei, peraí, era Baker o nome dele, Baker, nós estamos conversando como gente civilizada, que negócio é esse? Vamos ver se é viável, pelo menos. Vocês estão ajudando a eles, né, a tecnologia? Vamos ver se é viável. E aí trabalhamos com o pessoal da Pratt Whitney e realmente inventamos o turbo-hélice com uma manete só. E foi um sucesso, né?
O primeiro avião, então, foi o Tucano a ter esse sistema. Aí a FAB entrou, né? A FAB se convenceu. Nós fomos à Academia da Força Aérea, fizemos palestra sobre o Tucano, propusemos os cadetes escolherem o nome do Tucano. E o pessoal perguntou por foi quê. Assim que surgiu o nome. Eu falei, porque quando esse avião estiver voando, esses caras vão ser oficiais generais da FAB. Claro. Então nós temos que convencê-los agora, né? Uhum. Então foi aí que o Tucano saiu. E aí a FAB entrou, quando a FAB entrou, pediu o assento ejetável, né? Aí mudou a configuração do avião, inclusive a potência do motor. E o Tucano acabou sendo lançado em 1980. E a Força Aérea adora o Tucano. A grande vedete da Esquadrilha da Fumaça, né? Voou por 30 anos lá, saiu de serviço em 2013, né? Substituído pelo Super Tucano A29. Exatamente. Que é um outro grande projeto também. Que é um Tucano melhorado. Vitaminado. Né? Vitaminado. Osiris, a Embraer é uma empresa vista com muita tecnologia. Agora lançou o Praetor 500 e 600 em cima da plataforma do Legacy, com o sistema Fly-by-Wire, alguns sistemas de segurança muito bom, interior novo e tudo mais. Com toda essa tecnologia, por que nós não fabricamos aviões de caça supersônico no Brasil? Por que a gente teve que comprar os Gripens, por exemplo? Bem, na realidade, nós queríamos nos candidatar para fabricar o supersônico, né? Mas, novamente, essa onda de... Vocês não sabem fazer avião supersônico, né? Quer dizer, a FAB acredita que a companhia que nunca fez não pode fazer uma coisa nova, quer dizer, ao contrário, né? Nós sabemos que companhia que não inova hoje, ele está fora do mercado. Está fora do mercado, totalmente. E nós estávamos prontos para fabricar o supersônico. E foi aí que a FAB insistiu no ponto que nós não sabíamos fazer e aí decidiram comprar o Gripen, né? E dando uma participação para a Embraer. Mas realmente nós nunca aceitamos essa decisão. É claro que agora o comprador é que decide, né? Afinal, eles decidiram pelo Gripen e nós caminhamos para apoiar a fabricação do... Agora, o problema é o seguinte, que se você olhar as hipóteses de guerra aérea no futuro, não tem mais espaço para o avião supersônico. Hoje os mísseis e aviões de controle remoto, essa coisa toda, superaram tudo que era conceito de guerra aérea do passado. Sim. A guerra aérea do passado, a guerra aérea do presente agora é com mísseis de alta velocidade, grande capacidade de direcionamento, e avião de interdição aérea, por exemplo, hoje não tem o menor sentido mais. Então nós já mudamos de ideia, foi aí que a Embraer começou a pensar mais no mercado externo, né? E saltou para os aviões de maior porte, né? 70 lugares até 120 lugares, que é o que tem agora. Então, porque o que foi colocado de dinheiro foram 5,4 bilhões de dólares na aquisição desses aviões, né? Uma pergunta bem de leigo. O senhor não acha que poderia ter sido feito vários aviões A-29 Super Tucanos para defender nossas fronteiras? Assim, sei lá quantas vezes mais que poderia ser feito e funcionar igual ou até melhor pela quantidade de aviões? Ou o senhor acha bobagem que eu estou falando? Bom, qualquer um de nós tem uma coisa na cabeça e tem o direito de pensar, né? Mas, na realidade, quem decide o pensamento é quem compra. E na Força Aérea eles queriam um avião supersônico, porque, na realidade, um capitão, por exemplo, até major, vamos dizer, adora... Novinho? Voar um avião supersônico, tudo isso, quer dizer... Mas, na realidade, se a gente der uma olhada no mercado mundial, a fabricação do Gripen aqui pode ser o último supersônico fabricado no mundo. Não tem outro avião. Quer dizer, então você vê que realmente depende muito das hipóteses de guerra. E por outro lado, devido ao alcance limitado do avião supersônico,
no começo era colocado como defender Brasília, por exemplo, a nossa capital, mas não tem nenhum avião supersônico que saia ou do mar ou da fronteira seca nossa que chegue a Brasília, né? Cai antes que pane seca. Ele não vai em pane seca, né? Não tem combustível suficiente. Entendi. E como o senhor vê o projeto do KC-390? O senhor acha que ele vai substituir os Hércules pelo mundo, agora com a fusão que nós temos com a Boeing? Não, a fusão do 397 com a Boeing já é anterior dessa proposta. Eles já estavam interessados no 397 para concorrer com a Lockheed. Sim. A Lockheed tem 7 mil aviões no mundo. O mercado de 7 mil aviões, o nosso KC é um mercado extraordinário. E o avião cargueiro tem usos. O nosso cargueiro, o 397, ele é uma espécie de multipurpose, que serve para uma série de coisas. E com uma capacidade maior que o Hércules e com uma velocidade bem superior. Velocidade superior, pousa mais curto, carrega mais peso, mais moderno, tudo isso. Isso. Então o senhor acha que ele vai substituir no mundo os Hércules? Vai, porque o concorrente da Airbus já mostrou que não vai ter sucesso, né? A Airbus tem um avião cargueiro também que pretendeu vencer os Hércules, mas eles não conseguiram. Pelo menos até agora. Quer dizer, o mercado, como você sabe, ele pode mudar, pode né? mudar. Com relação à fusão das duas companhias, a Boeing e a Embraer, é o papo mais recente que a gente tem na aviação. Como é que o senhor acha que vai ficar a situação o que vai ser bom para a Boeing, o que vai ser bom para a Embraer? Como é que vai ficar a situação da Embraer no mercado nacional e internacional? Continua a Embraer ou vai acontecer o que aconteceu agora com a Bombardier, que estava numa situação difícil e parece que está mandando o pessoal embora e tudo mais? O problema é externo, né? Porque a massa de venda da Embraer é para o mercado externo. O Brasil compra muito poucos aviões nossos. O ano passado comprou menos de 5% da produção foi para o Brasil. Então nós temos que ficar atentos ao mercado externo. E no mercado externo a Airbus comprou a Bombardier. E essa compra da Bombardier, com o peso da Airbus, apoiada por 4 governos, pode imaginar que tem tamanho para reduzir o tamanho da Embraer. E foi aí que a Boeing fez a proposta, a Embraer decidiu analisar a proposta. A proposta teve um veto da Força Aérea, dizendo que queria independência da defesa. A defesa foi separada, já está resolvido isso. E provavelmente até o final desse ano será anunciado pela Embraer os acordos maiores, né, sobre as empresas, de uma associação da Embraer com a Boeing. E aí, agora estão sendo colocados os contratos inferiores, né, colocando até produção nossa para a Boeing, produção da Boeing para nós. Quer dizer, um casamento aí baseado em fatores econômicos, que nós possamos efetivamente, inclusive com 397 cargueiro, que a gente faça um avião mais competitivo. O C-130 mais moderno que tem no mercado é muito caro. É possível fazer o 397 mais barato. E o C-130 dá mais manutenção com hélice e tudo mais, Não. Né? A hora que as forças aéreas começarem a ver a velocidade dele com maior capacidade, maior alcance, pousando mais curto, não tem como. Acertaram na medida, então. Bater na madeira aqui. Vamos bater aqui. Vamos bater. Na opinião do senhor, com relação ao combustível, o que o senhor me diz sobre os motores elétricos para a aviação? O senhor acha que vai funcionar para a aviação comercial, a jato, uma aviação leve? O que o senhor pensa disso? Bom, tem 2 problemas sérios, né? O avião precisa de motores de grande potência. Por exemplo, a potência equivalente de um motor que está num 737, que decola aqui de Congonhas, por exemplo, é 12.500 cavalos.
O peso de de um motor elétrico de 12.500 cavalos, É o peso do avião. a carga paga toda vai embora, né? Por outro lado, é a geração de energia necessária. Como você pode armazenar a quantidade de energia para produzir 12.000 cavalos? Ainda não tem solução para isso. Não há bateria. Se tiver bateria, também vai ser um bocado pesada. Eu diria que absolutamente Vai ser inviável. só para aviãozinho pequeno que eles têm alguns projetos, né? Eu tenho minhas ideias pessoais que talvez nem sei se vale a pena avançar, mas minha ideia pessoal é que nós precisamos encontrar uma forma de tirar hidrogênio da água, que não é fácil, né? É. Não é fácil, de modo que a ideia seria abastecer o avião com água e um sistema de tirar hidrogênio da água. Nós aí poderíamos fazer ou motor elétrico ou esses motores atuais. A Embraer já fez uma experiência de alimentar uma turbina comum com hidrogênio, funciona otimamente. Funciona bem. Funciona bem. Funciona bem. O senhor está à frente da Anima, o projeto Anima. Como que o senhor acha que pode mudar o rumo da educação no país que está tão sucateada e que precisa de socorro? Eu tenho conversado com algumas pessoas da equipe do presidente Bolsonaro e tenho dito para eles que o MEC precisa de uma revisão completa, né? Se fizer um diagnóstico do MEC hoje, nós olhamos que mais da metade da população brasileira ou é semi-alfabetizada ou analfabeta. E o MEC controla a educação no Brasil desde 1940. Olhando assim do lado de fora, nós dizemos que o MEC é um fracasso. Então, justamente, eu tenho falado com a equipe do presidente Bolsonaro que o MEC está precisando de uma limpeza completa. Por outro lado, gasta um dinheirão no controle, uma gentarada, tem 250 mil pessoas envolvidas nisso, gasta um dinheirão. E segundo o próprio MEC, quer dizer, de cada 10 reais que entra no orçamento do MEC, 2 chegam aos alunos. De modo que você pode imaginar que o problema está de gestão. Aliás, o presidente Bolsonaro está consciente disso. Gerir o governo está muito caro, extremamente caro. Então, está se pensando fazer um esforço geral, tanto da União como dos estados, dos municípios. Ainda ontem eu participei de um movimento emocionante lá em São José. O prefeito de São José criou um novo sistema de ensino empreendedor para a molecada. Olha, foi emocionante, viu? Emocionante mesmo, porque qualificando mesmo os jovens, os moleques, né? Qualificando realmente para que eles possam enfrentar o futuro, porque a cultura no mundo, o nível educacional do mundo está extraordinário, né? Nós vemos essas criações todas que vêm lá de fora, está muito desenvolvido o mundo. E se nós não elevarmos o nível cultural do Brasil, nós vamos perder na competição internacional. A Embraer, neste problema, é uma ilha ainda, é uma ilha realmente. E é uma ilha fechada ali em São José dos Campos, quer dizer. Mas, realmente, isso não significa que a gente não precise também de recursos humanos avançados no caso da aviação. Precisamos também, muito. Eu vou entrar para mais um intervalinho comercial, senhor. Daqui a pouco a gente volta com a Noled aqui.
Voltamos com o engenheiro e coronel Osiris Silva, fundador da Embraer. Osiris, o que o senhor me diz a respeito das escolas de aviação no Brasil? Os aeroclubes estão acabando, os aviões, os antigos paulistinhas, já não têm mais manutenção, os alunos já quase não podem ser mais soltos para voar sozinho no primeiro voo. O que o senhor sugere para melhorar essa situação dos aeroclubes do Brasil? Bem, na realidade, os aeroclubes no Brasil cresceram muito devido ao apoio do Ministério da Aeronáutica, né? Eu me lembro, quando eu era jovem, o Ministério da Aeronáutica comprou 1.500 paulistinhas para abastecer os aeroclubes lá na década dos 40, depois da criação do Ministério, que foi em 41, foi uma época de ouro, né? Com muitos aviões, aí formando jovens privados, e a direção da aeronáutica era tudo com o Departamento de Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica, o DAC. Tinha deficiências, evidentemente, mas os pilotos de hoje, pelo menos, me falam que entre o DAC e a ANAC e o sistema que nós temos hoje, o DAC era muito melhor. Isso parece que é uma unanimidade dos pilotos. De modo que eu também vejo, no caso da aviação, nós temos que, se possível, até se o presidente Bolsonaro concordar, não sei se ele vai concordar, mas criar um Ministério da Aeronáutica de novo, para centralizar o comando. Como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma frota imensa e só tem o FAA. Não tem ninguém mais que fala de aviação senão o FAA nos Estados Unidos. Por que aqui nós temos cinco organismos que podem interferir na aeronáutica? E que não se falam, né? E não se falam também. Quer dizer, de modo que eu estou sugerindo às pessoas que eu tenho contato, não falei com o presidente pessoalmente ainda, mas estou sugerindo que tem que centralizar isso de alguma maneira. Porque hoje nós temos Secretaria de Aviação Civil subordinada à Presidência da República, temos a ANAC, temos a própria Infraero que se mete também nas decisões, né? Tem o Ministério da Defesa, tem a Força Aérea, quer dizer, 5 comandos, e esse pessoal não se fala, né? Então eu creio que nós temos que centralizar de novo, porque a aviação é algo fundamental para os negócios, para o desenvolvimento econômico do país. É o cúmulo, a gente fala em qualquer lugar, que perguntando assim de chofre para uma pessoa, como é que ele vai a Manaus sem ser de avião? Não tem outra saída. Não tem outra saída. E a gente também não tem muita implantação de pistas novas pelo caminho, é mais para o lado do sul e tudo mais. Não, e na realidade uma pista é um pedaço de estrada. Sim. Muito mais barato de fazer uma infraestrutura. Claro que a infraestrutura vai ter que vir de alguma maneira no futuro. Mas, de qualquer maneira, hoje, com a dinâmica que existe, quantos negócios não são perdidos por não ter uma aviação regional mais ampla, uma facilidade maior do voo privado, que as pessoas possam voar mais livremente, sem as restrições e sem a papelada que colocam na frente, quer dizer, um monte de gente administrando. É um panorama semelhante ao do Ministério da Educação. Então o senhor atribui tudo isso aí à pura burocracia. Mas é claro, porque, excesso de chefe. Porque se o governo tem que trabalhar para a aviação, que trabalhe para a aviação e não contra a aviação. Com certeza, a aviação traz negócios, traz velocidade, traz dinamismo. Seu Osiris, muito obrigado. Eu sei que o seu tempo é muito curto. Obrigado por o senhor ter vindo aqui no estúdio. Vamos ver se a gente grava uma outra ocasião. E, pessoal, vai no canal aí, se inscreve, aperta o sininho, dá um pulinho para trás. Como é que é, Led? Fala para mim, sempre esqueço, cara. Se inscreve no canal, dá o joinha, do like e ativa o sininho. É isso aí, gente. Até a próxima.